Olá, moçada da produção, semestre 1. Estamos fazendo a revisão do capítulo 2 e sua continuação, estudando hoje os temas gráficos, espaço-tempo, velocidade-tempo, aceleração-tempo, e também o movimento vertical no vácuo. Esperamos que esta revisão seja de grande valia para aqueles que assistiram à aula presencial e que seja um material de apoio que possa orientar aqueles alunos que não tiveram a possibilidade de assisti-la. Vamos ao conteúdo da aula. Gráfico, função quadrática. Gráfico da função quadrática. Observe essa curva em azul. Esta curva em azul recebe o nome de parábola. Veja que ela está no plano, representado pelos eixos x e y, e essa curva ela é regida por uma função que tem este formato geral: f de x, que representa o y, igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a função geral do tipo quadrática. Mas qual será a função que deu origem a essa curva? Porque esta equação ela representa todas as funções, então tem várias curvas de várias posições, embora sejam todas elas parabólicas, né? Então, qual a função que deu origem a essa curva? Foi exatamente essa daqui: f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Se você observar, veja que cada ponto dessa curva em azul, tem um par que a gente chama de par ordenado, ou seja, tem um valor para x e tem um valor correspondente para y, onde esses valores estão de acordo com essa expressão: x ao quadrado menos 2x menos 3. Tranquilo? Olhando para a função x ao quadrado menos 2x menos 3 e olhando para a equação geral, você pode identificar quais são as constantes a, b e c. Veja, a constante a é igual a 1, maior do que zero, a constante b é menos 2 e a constante c é menos 3. Ok? Veja, este ponto aqui, o ponto inferior, o ponto mais baixo da curva, é o que nós chamamos de vértice da parábola. O vértice da parábola. Na física, esse ponto tem uma importância muito grande, que nós vamos já discutir. Então, esse ponto representa o vértice da parábola. Como é que nós encontramos o vértice da parábola? Primeiro, é importante lembrar que os pontos nos quais a parábola corta o eixo x, que eu estou representando por x1 e x2, esses pontos é o que nós chamamos de raízes da equação. O que quer dizer isso? Os valores de x que tornam f de x igual a zero. Os pontos x1 e x2 representam os valores de x que você, substituindo na equação, vai encontrar f de x igual a zero, ou seja, y igual a zero, né? O y é igual ao f de x. Então, a gente chama esses pontos de raízes da equação. Se você observar na figura, o ponto que a gente está chamando de vértice, está bem no meio, né? O x do vértice é o ponto médio entre x1 e x2. São as raízes da equação. Então, a gente pode encontrar sabendo que x1 mais x2, a soma das raízes é menos b sobre a, olha, x1 mais x2 representa a soma das raízes da equação. x1 mais x2 é menos b sobre a. Então, eu posso encontrar o x do vértice, fazendo a média aritmética, x1 mais x2 sobre 2. Quando você faz x1 mais x2 sobre 2, é só dividir menos b sobre a por 2, e aí você vai encontrar menos b sobre 2a. Então, o x do vértice da parábola é menos b sobre 2a. E o y do vértice é só você substituir na função e você vai encontrar menos delta sobre 4a. Onde o delta
é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tranquilo? Fizemos então a revisão sobre o gráfico da função quadrática. Vamos agora para a física. Vamos levar essa informação para o gráfico espaço-tempo. Espaço-tempo. Observe que o gráfico espaço-tempo tem o espaço no eixo y e tem o tempo no eixo x, no eixo horizontal. Observe que essa curva em vermelho é uma parábola, um arco de parábola, e ela é regida por uma equação que também é função quadrática. Esta é a equação geral da função quadrática para o espaço-tempo na física, do movimento com aceleração constante. Veja que aparece na função a aceleração. Esse A é de aceleração. Não vamos confundir com o A da função quadrática, ax ao quadrado mais bx mais c. Observe que o c está representado pela posição inicial, S0. O B está representado pela grandeza V inicial, V0, e o A de AX ao quadrado, o A está representado pela expressão A sobre 2, pela fração A sobre 2. Ok? Então vamos ver qual a função que deu origem a essa curva em vermelho. Essa curva em vermelho foi dada por essa função. S de t, que representa a posição num instante t qualquer, igual a 8 menos 6t mais t ao quadrado. Comparando essa função que deu origem a essa curva em vermelho com a função geral, a gente percebe que o S0 é igual a 8 metros. O S0 representa a posição do móvel no instante t igual a 0. Olha, acompanha aqui, para t igual a 0, o S é igual a 8 metros. O V0 é menos 6, que é o coeficiente de t. Menos 6 representa o V0, a velocidade inicial. E a aceleração vai ser igual a 2. Por quê? Porque esse coeficiente de t ao quadrado é 1. Então, observe que 1 é igual a A sobre 2. Olha, o A sobre 2 é igual a 1, que é o coeficiente de t ao quadrado na função que deu origem a essa curva em vermelho. Então, se A sobre 2 é igual a 1, então A é igual a 2. Cuidado que esse A é a aceleração da partícula que está em movimento, no movimento com aceleração constante. Não confundir esse A com o A da função quadrática ax2 mais bx mais c. Ok? Ora, T1 e T2, T1 e T3 representam os zeros da função. O que quer dizer na física isso? T1 e T3 representam os instantes para os quais o S da função é zero. Substituindo T1 e T3 na equação geral, na equação S de t igual a 8 menos 6t mais t ao quadrado, a gente vai encontrar o S igual a zero. Então, representa os zeros da função espaço-tempo. E o T2 vai ser o x do vértice, vai ser o t do vértice da parábola. E a gente vai obter o T2, que é o t do vértice, da mesma forma que nós fizemos lá na matemática. Seria T1 mais T3 dividido por 2, que vai ser menos b sobre 2a. Então, olha aí o ponto, Esse é o vértice. Eu posso encontrar o vértice também partindo da equação da velocidade. Por quê? Porque nesse ponto, para a física, representa o instante em que o móvel para que ele possa inverter o sentido do movimento. Veja que ele estava de zero, de t igual a zero, até o instante t2, de t igual a zero até t igual a t2, observe que os espaços do móvel estão diminuindo. 8, 7, 6, 5, 0, menos 1, menos 2. Ele está se deslocando no sentido contrário dos espaços, no sentido contrário da orientação da trajetória, no sentido contrário. Só que a partir de T2, esses espaços começam a aumentar novamente. Ele agora está voltando pela mesma trajetória, só que agora se deslocando no sentido crescente dos espaços. Então, este ponto T2 representa exatamente o instante
no qual o móvel tem que atingir o repouso para que ele possa voltar. E aí o que é que eu faço? Montando a equação da velocidade, eu encontro V0 é menos 6 e o A, a aceleração, né, vale 2. É só substituir o V de t por zero, porque nesse instante t2 a velocidade é nula, porque a partícula inverte o sentido do movimento. O V é zero nesse instante. Aí eu encontro o t2. Substituindo o V de t por zero, fazendo as continhas, eu encontro TV igual a 3 segundos. Eu poderia também encontrar esse instante, 3 segundos, usando a expressão lá da matemática, né? O TV vai ser T1 mais T3 sobre 2, que é menos B sobre 2A. O T do vértice é menos B sobre 2A. Onde este A aqui não é o A de aceleração. Este A aqui é o A da função quadrática. Ok? Então vai ficar menos B sobre 2 vezes 1. Olha, o A é 1. O A é 1 nessa função aqui. Ó. Este A não é o A de aceleração. Tá? Menos B sobre 2A é usando a função quadrática. Tranquilo? E aí nós vamos encontrar 3 segundos, né, da mesma forma. Desculpem. Tranquilo? Essa é a função quadrática do espaço-tempo para o movimento uniformemente variável. Vamos agora ao gráfico da velocidade. Ora, a velocidade, como nós vimos no slide anterior, ele é representado pela função v igual a menos 6 mais 2t. Esse gráfico, nós vamos construir esse gráfico a partir da função original que nós vimos no slide anterior. Tá? Então, você atribui valores para t e você vai marcando os pontos. Como essa função é do primeiro grau, é uma função do tipo linear, o gráfico vai ser uma reta, né? O gráfico vai ser uma reta. Então, para t igual a zero, o v é menos 6. Então, tem esse pontinho aqui no eixo vertical, no eixo das velocidades. Para t igual a 3 segundos, o v vai dar zero. Então, o ponto é no eixo dos t's, né? O eixo dos t's. E aí, um outro valor que a gente possa pegar, eu vou pegar para t igual a 7 segundos, substituindo t por 7 na equação da velocidade, vamos ficar com 14 menos 6 dá 8 metros por segundo. E aí, juntando os pontos, a gente obtém o gráfico da função para esse intervalo de t igual a 0 a t igual a 7 segundos. Veja que no instante 3 segundos, a velocidade do objeto é 0, que é exatamente o instante em que ele inverte o sentido do movimento. Veja que a velocidade dele era negativa, olha. De t igual a 0 até t igual a 3 segundos, a velocidade é negativa. Menos 6, né? E ele está desacelerando, né? Esse sinal negativo é para dizer que ele se desloca no sentido contrário da trajetória. Por isso que a velocidade é negativa. E ela está diminuindo, né? Ela está diminuindo em módulo. Menos 6, menos 5, menos 4, até atingir o repouso 0. Só que a partir de t igual a 3 segundos, ele passa a acelerar novamente, né? Aumentando a velocidade, e agora essa velocidade não para mais de aumentar enquanto você estiver estudando o movimento. Tranquilo? Então, observe duas propriedades. Primeiro, a inclinação da reta. A inclinação dessa reta, ou seja, o ângulo que ela forma com o eixo dos tempos, esta inclinação θ, nos dá o valor da aceleração. Veja, a tangente de θ me dá cateto oposto sobre cateto adjacente. E esse cateto oposto dividido pelo cateto adjacente nos dá o valor da aceleração. 8 menos 0 dividido por 7 menos 3, que dá 2 metros por segundo ao quadrado. Então, disponibilizando de um gráfico VT, a inclinação da reta, a inclinação do gráfico com o eixo dos tempos, me dá o valor da aceleração da partícula. E a outra propriedade importante é a área limitada pelo gráfico e o eixo dos tempos. Olha. Esses dois triângulos, né? Pode ser uma outra figura geométrica, não é obrigado a ser triângulo, né? Se a velocidade for constante, eu vou ter um retângulo. Se
o gráfico, se a velocidade inicial for positiva, né, e o gráfico só crescer, se o movimento for exclusivamente acelerado, eu vou ter um trapézio, né? Então depende do gráfico para que a gente calcule a área, e essa área representa o deslocamento da partícula. Observe que para essa figura, de 0 a 3, ele está se deslocando no sentido contrário da trajetória. E de 3 em diante, ele está se deslocando no sentido crescente dos espaços. Então, a soma dos dois em valor algébrico, né, vai ser, na realidade, uma diferença, né? Porque esse primeiro triângulo aqui seria negativo e o outro seria positivo. Se você quiser encontrar a distância total percorrida, aí você tem que somar os módulos dessas duas áreas, os módulos, né, para encontrar a distância total percorrida, porque tem ida e volta. Se você não calcular os módulos das duas áreas, calcular em valor algébrico, como está acontecendo aqui, né, essa é negativa e essa outra é positiva, então você vai encontrar o deslocamento. Você vai encontrar o deslocamento dele. Lembrando, o que é o deslocamento? É a diferença entre a posição final e a posição inicial. Isso é que é o deslocamento. Tá? Vamos então para a aceleração agora. Gráfico da aceleração em função do tempo. Ora, se o movimento for uniformemente variado, a aceleração é constante, que é o que acontece com o exemplo que nós estamos estudando. A aceleração é constante, igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, para qualquer instante que você pegar, qualquer valor de t que você pegar, a aceleração tem o mesmo valor. E aí, pegando esse intervalo, por exemplo, de 0 a 5 segundos, você limita o gráfico a esse retângulo. E a área desse retângulo vai nos dar a variação da velocidade da partícula. Enquanto a área sobre o gráfico velocidade-tempo nos dá o deslocamento, a área sobre o gráfico da aceleração com o tempo nos dá a variação da velocidade, nos dá o ΔV. Então, o ΔV de 0 a 5 segundos é base vezes altura, que dá 5 vezes 2, que dá 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, se você sabe a velocidade inicial, você calcula a velocidade no instante 5 segundos. Você calcula a velocidade final. É só fazer a substituição no gráfico ΔV. Ora, isso nos ajuda a resolver problemas, como os que nós vamos fazer daqui a pouco, a resolver problemas quando nos for fornecido um gráfico aceleração-tempo, onde a aceleração não é constante. E aí a única maneira de encontrar a velocidade após um determinado intervalo de tempo é usando o gráfico. Por quê? Porque nós não poderemos usar aquelas equações do MUV. V igual a V0 mais AT, eu não posso usar essa equação, porque eu só posso usar essa equação se o A for constante. Se a aceleração varia, eu não posso usar isso. Vamos ver então alguns exemplos. Sendo V0 menos 6, né, metros por segundo, a gente calcula o V5, que deu 4 metros por segundo ao quadrado. Olha aí o primeiro exemplo. A figura mostra um gráfico x de t de um carro azul e um carro vermelho, azul, vermelho, que se movem em uma direção, um em direção ao outro. Eles estão andando na mesma trajetória, né? Na mesma direção, porém de sentidos contrários. Nesse gráfico, vê-se o movimento dos dois carros, mostrando suas posições. O x inicial, né, do vermelho é 270 metros, olha, e o x inicial do azul é menos 35 metros. Isso no instante t igual a 0. Aí você teria a distância entre eles, né? 270 mais 35 seria 305 metros, né? A distância inicial entre eles. Só que eles estão andando um em sentido contrário do outro, né? Então eles vão se chocar ou eles vão se encontrar. O carro vermelho tem velocidade constante. Olha. Então observe que esse gráfico aqui, o gráfico xt, ou espaço-tempo, do gráfico do carro vermelho, veja que ele é retilíneo. Quando o gráfico espaço-tempo é retilíneo, é porque esse movimento é uniforme. A velocidade é constante. É uma função do primeiro grau. S igual a S0 mais VT.
Já o movimento do carro azul é um movimento com aceleração. Veja que ele tem velocidade, ele parte do repouso, né? Esse 20 metros por segundo é a velocidade do carro vermelho, que é constante. Já o carro azul parte do repouso e a velocidade vai crescendo com o tempo, né? Aí ele quer saber qual é o módulo da aceleração do carro azul. Então vamos aos dados, né? Tá aí o gráfico. Dados iniciais, né? O x0 do carro vermelho vale 270 metros, o x0 do carro azul vale menos 35 metros, a velocidade do carro vermelho é constante e igual a 20 metros por segundo, e a velocidade inicial do carro azul é zero. Então vamos montar, já que eles vão se encontrar, esse gráfico me informa que no instante 12 segundos, ó, eles estão na mesma posição x. Ó. Se eles estão na mesma posição, no instante 12 segundos, é porque eles se encontraram. Então, o x do vermelho vai ser igual ao x do azul no instante 12 segundos. Então, vamos fazer a equação do espaço para os dois objetos, para os dois carros. X do azul, né? x0 mais v0t mais a sobre 2t ao quadrado. Onde o v0 é zero, então o termo v0t desaparece, né? Então, vai ficar para o azul essa equação x0 mais a sobre 2t ao quadrado. Para o vermelho, que tem velocidade constante, a equação do espaço dele é só essa, x0 mais vt. Substituindo agora, o x0 do azul é menos 35 e a aceleração do azul é o que nós queremos. E o t do azul vai ser 12, nós vamos substituir daqui a pouco, né? Então, guardamos aqui a equação do azul. A equação do vermelho, o x0 do vermelho é 270 e a velocidade do vermelho é menos 20. Por que nós temos que colocar o menos 20? A velocidade do vermelho é 20. Como ele está andando no sentido contrário da trajetória, ele está se deslocando no sentido decrescente dos espaços. Então, a gente convenciona colocar a velocidade negativa, tá? Porque os espaços estão diminuindo com o tempo. Então, eu tenho que me lembrar desse detalhe, né? Velocidade do vermelho é menos 20. Se você colocar mais 20, o vermelho estaria se deslocando para cima, né? Se deslocando para lá, no sentido crescente dos espaços. E aí não estaria de acordo com o gráfico que está sendo mostrado na figura, né? Então, nós vamos agora fazer a igualdade, né? No encontro, o x do vermelho, do azul é igual ao x do vermelho, né? O x do vermelho é igual ao x do azul. E aí nós vamos ter menos 35 a sobre 2 vezes 12 ao quadrado é igual a 270 menos 20 vezes 12. Fazendo as continhas, né? Menos 35, 12 ao quadrado é 144, dividido por 2 dá 72, vezes A. 270 menos 20 vezes 12 dá 240. 72A é igual a mais 35, passando para o lado direito da igualdade. 270 menos 240 dá 30. Isso aqui vai dar 65, né? Então, A igual a 65 dividido por 72, que dá 0,9 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração que o problema solicitava. Tranquilo? Questão 2. Uma salamandra do gênero Hydromantis captura a presa lançando a língua como um projétil. A partir da traseira da língua, se projeta bruscamente para a frente, desenrolando o resto da língua até que a parte dianteira atinja a presa, capturando. A figura mostra o módulo A da aceleração em função do tempo t durante a fase de aceleração em uma situação característica, né? Uma situação típica. As acelerações indicadas são A2 igual a 400 metros por segundo e A1 igual a 100 metros por segundo ao quadrado. O A2, 400 metros por segundo ao quadrado e o A1, 100 metros por segundo ao quadrado. Observe aqui o gráfico, né? Veja que de 0 a 10 milissegundos a aceleração é nula, né? Representa o ponto em que a traseira da língua, né, da salamandra começa o seu movimento.
e aí a aceleração, né, da parte dianteira da língua começa em 10 milissegundos, né, quando ela é acionada pela parte traseira da língua. E aí ela vai acelerando, veja que a aceleração não é constante, olha. A aceleração vai de 0 a 100 metros por segundo ao quadrado após 10 milissegundos. Olha. E continua crescendo, né? Do instante 20 milissegundos até o instante 30 milissegundos. Ela cresce até 400 metros por segundo ao quadrado. E depois esta aceleração vai diminuindo com o passar do tempo até atingir a aceleração nula. Mas observe, a aceleração está diminuindo no intervalo de 30 até 40 milissegundos. Mas enquanto a aceleração for positiva, a velocidade está crescendo. Apenas está crescendo numa taxa menor. A velocidade não está diminuindo nesse trecho, ela continua crescendo, só que crescendo numa taxa menor. Vamos entender bem isso, né? A velocidade da língua, da extremidade da língua, deixa de crescer no instante 40 milissegundos, que é quando a aceleração se torna zero. Então, para calcular a velocidade da língua no final da aceleração, é só calcular toda essa área aqui que vai me dar o ΔV. Toda essa área vai me dar o ΔV. Eu não posso usar na resolução dessa questão, eu não posso usar a equação V igual a V0 mais AT, mas eu posso usar a propriedade do gráfico. Vamos a ela. Veja, a aceleração 1 ele me deu, a aceleração 2 ele me deu, a velocidade inicial é 0 e ele quer a velocidade no instante 40 milissegundos. Pronto, então vamos calcular. Primeiro, esse triângulo, né, de 10 a 20 milissegundos. Né? Então, ΔV de 10 a 20. Base, que é 10 mili, 10 vezes 10 a menos 3, vezes a altura, que é A1, e A1 vale 100, dividido por 2. Fazendo as continhas, nós vamos encontrar ΔV de 10 a 20, 0,5 metros por segundo. Agora, de 20 a 30, olha, é um trapézio. Olha. De 20 a 30 é um trapézio. Base maior, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Base maior, 400, que é o A2. Base menor é o A1, que é 100. Vezes a altura. A altura continua sendo 10, né? De 20 a 30 dá 10 mili. 10 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 2. Fazendo as continhas, a gente encontra 2,5 metros por segundo. E agora o ΔV de 30 a 40 é a área desse triângulo. Base vezes altura dividido por 2. A base continua sendo 10 mili, né, que é de 30 até 40, dá 10 mili, que é 10 vezes 10 a menos 3, vezes a altura, que é A2, que é 400, dividido por 2. Fazendo as continhas, encontramos 2 metros por segundo. E aí o ΔV total vai ser a soma dos ΔVs, né? 0,5 mais 2,5 mais 2. Como o V0 é 0, né? Então, a velocidade final, no instante 40 milissegundos, vai ser igual ao ΔV, né? Então, a velocidade final, o V40, é igual a 5 metros por segundo. Tranquilo, né? Vamos, então, ver agora o lançamento vertical. Movimento vertical no vácuo. E aí nós temos lançamento vertical para cima, a equação da velocidade, da posição e a equação de Torricelli. Vamos ver, olha. Como ocorre o lançamento vertical? Lembrar que quando você lança um objeto verticalmente para cima, ele vai e ele volta. E aqui nós estamos pegando um caso geral, onde o objeto lançado não foi lançado do solo. Do solo, H é igual a 0. Ele foi lançado de uma posição inicial, que a gente está chamando de H0, em relação ao solo. Tá? Então, ele vai ser lançado com a velocidade inicial V0. Essa velocidade vai diminuindo à medida que ele sobe, até que ele atinge o repouso na altura máxima, e então ele volta em seguida até o solo, quando ele vai chegar no instante T2 com a velocidade V. Que equações nós vamos usar para resolver tudo aquilo que é perguntado nesse tipo de problema? Primeiro, nós temos a equação da posição.
H igual a H0 mais V0T, menos, né, porque o movimento ele é de subida, é um lançamento vertical para cima, mas ele está sendo desacelerado, né, porque a gravidade está agindo, diminuindo a velocidade do objeto. Então, tem que lembrar de botar o menos aqui, né, no movimento para cima. A outra equação é da velocidade, ó, a velocidade do objeto, que é V igual a V0 menos GT. A equação de Torricelli, ela pode ser utilizada em duas situações distintas, né? A equação de Torricelli. Eu posso usá-la para calcular a altura máxima, só que essa equação, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2G ΔH, esse ΔH, que é o deslocamento vertical, a diferença entre a posição final e a inicial. Para esse exemplo que nós estamos vendo, como ele não foi lançado do solo, ele foi lançado de uma posição inicial H0, quando eu usar Torricelli neste problema, eu só vou encontrar a distância do H0 até o H máximo. Então, o valor de ΔH que eu vou encontrar usando a equação de Torricelli não representa a altura máxima, representa só esse deslocamento aqui, de H0 até o H máximo. Porque esse H máximo é medido em relação ao solo. Então, para que eu use Torricelli e encontre o H máximo, eu tenho que somar o ΔH, que eu vou obter nessa equação. Eu vou substituir o V final por 0, olha, porque ele atinge o repouso nessa posição. O V0 ele dá, o G é dado, eu calculo o ΔH. Então, eu preciso me lembrar que para calcular o H máximo, eu tenho que pegar o ΔH e somar com o H0, para poder encontrar a distância do solo até a posição que nós estamos chamando de H máximo. Porém, se o objeto for lançado do solo, aí o ΔH já é igual ao H máximo. Esse ΔH só representa o H máximo quando ele for lançado do solo. Quando não, eu tenho que somar o ΔH com o H0. E outra, eu posso também calcular a velocidade do objeto quando chega ao solo, considerando o movimento só de queda. Se eu considerar o movimento só de queda, veja que o objeto parte do repouso, né? Porque ele está em repouso nessa posição, no H máximo ele para. Então a velocidade inicial seria 0, considerando o movimento só de queda, a velocidade inicial é 0, então eu venho para Torricelli, esse V0 é 0. Eu não preciso mais considerar o sinal negativo, porque agora eu estou estudando o movimento de queda, e aí na queda, a trajetória, o movimento do objeto coincide com o sentido da aceleração, a velocidade só vai crescer, então eu não preciso mais usar o negativo, porque o sentido do movimento coincide com o sentido da aceleração da gravidade. Então eu esqueço o sinal negativo, o V0 é 0, aí a velocidade que ele vai ter aqui embaixo vai ser a raiz quadrada de 2G ΔH, onde o ΔH representa todo o deslocamento que ele vai ter da altura máxima até o solo. Tranquilo? Então é só você olhar com calma e ver o que é melhor para você para resolver a questão. Ok? Vamos então a um problema. Uma esfera de aço é lançada verticalmente para cima, com uma velocidade de 40 metros por segundo, do topo de uma torre. Então veja que a esfera não foi lançada do solo, já tem um H0. O ponto de lançamento situa-se a 50 metros acima do solo. Após o lançamento, a esfera segue exclusivamente sob a ação da gravidade. Sabe que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele faz 4 perguntas. Qual é a velocidade e a posição da esfera 2 segundos após o lançamento? Em qual instante a esfera atinge a altura máxima? Qual a altura máxima da esfera em relação ao solo? E qual o módulo da velocidade da esfera ao atingir o solo? Vamos então ver. Vamos lançar, né? Olha, veja, o objeto foi lançado da posição 50 metros em relação ao solo, com velocidade inicial de 40 metros por segundo. Veja o que vai acontecer, né? Ele vai subir, 2 segundos depois ele está nessa posição e depois continua subindo até parar e atingir a altura máxima. Só que ele vai voltar, né? Mas por enquanto vamos deixar ele parado aqui. Vamos então encontrar a velocidade
e a posição dele 2 segundos após o lançamento, de t igual a 0 até t igual a 2 segundos. Como é que eu calculo a velocidade e a posição? Ora, a velocidade eu calculo usando a equação da velocidade. V igual a V0 menos GT. V0 é 40, o G é menos 10 e o T vale 2 segundos. Então eu encontro 20 metros por segundo. Vamos representar isso, né? Está aí a velocidade dele, 2 segundos após o lançamento. Ele foi lançado com 40 metros por segundo e já está com 20, né? E vai diminuir até 0 para poder chegar na altura máxima. Para calcular o H em 2 segundos, qual a posição dele em 2 segundos? É só substituir na equação da posição. O H0 é 50, o V0 é 40, o T vale 2, o G vale 10 e o T ao quadrado vale 2 ao quadrado. Fazendo as continhas, H igual a 110 metros. Vamos lá. Está aí a posição dele em relação ao Sol. Ele continua, né? Vamos saber agora o instante em que ele atinge a altura máxima. O instante em que ele chegou na altura máxima, né? Que seria aqui o T2, né? É só usar a equação da velocidade. E substituir o V, este V aqui é 0. Porque na altura máxima ele atinge o repouso. Então vai ficar 0 igual a 40 menos 10t. 10t igual a 40, t igual a 4 segundos. Esse foi o tempo que ele gastou desde o lançamento até atingir a altura máxima. Então eu já sei que T2 igual a 4 segundos. Vamos então agora calcular o H máximo. Ora, é melhor usar a equação da posição. Já que eu tenho a equação da posição montada, é melhor usar a equação da posição do que usar a Torricelli. Se eu for usar a Torricelli, eu tenho que me lembrar de somar com 50 depois que eu calcular o ΔH. Tá? Então, calculando o H máximo. Substituindo, né? Olha, só pegar a equação que eu já tinha aqui, né? 50 mais 40, só que o T agora é 4, que é o tempo que ele gastou para chegar na altura máxima. Fazendo as continhas, 50, 40 vezes 4 dá 160, 4 ao quadrado é 16, 16 vezes 5, né, que é 10 dividido por 2 dá 5, dá 80. 50 mais 160 menos 80 dá 130 metros. Então, é a altura máxima em relação ao Sol. 130 metros do Sol. O que nos diz o seguinte, o ΔH aqui daria só 80, né? O ΔH daria só 80. A distância entre a posição de lançamento e a altura máxima só dá 80 metros. Eu teria que somar com 50 para calcular a altura máxima, se eu usasse a equação de Torricelli. Mas agora ele vai voltar. Ó. E quando ele chega no solo, ele tem uma velocidade no exato momento em que ele chega. E aí eu vou estudar o movimento só de queda. Partindo do repouso, usando o Torricelli, eu encontro essa velocidade de maneira rápida e fácil. Né? Ó. O V0 é 0. O V0 é 0. 2 vezes o G, que é 10, vezes o H, que é 130, né? Ou ΔH, né? Porque ele vai sair da posição 130 metros até o chão, então ele vai percorrer 130 metros. Fazendo as continhas, 2.600, raiz quadrada de 2.600 dá aproximadamente 51 metros por segundo. Tranquilo? Então essa aplicação é uma aplicação geral, né? Moçada, espero que esta revisão seja realmente muito bem aproveitada por vocês. Revisem, né? Retornem, volte o vídeo até que você tire todas as dúvidas. E caso ainda persista alguma dúvida, nós estamos à disposição de vocês. É só acessar o nosso grupo de debates, que nós estaremos sempre disponíveis para trabalhar e tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Um abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.